Recomendações para tratar uma infecção de ouvido. Apesar de que achemos que já nos recuperamos de uma infecção de ouvido, se estivermos seguindo um tratamento com antibióticos, é fundamental não interrompê-lo para não ter uma recaída e desenvolver resistências. Uma infecção de ouvido é uma patologia muito dolorosa, que avança de uma maneira muito rápida. Se sofremos com esse problema com frequência, e se dura muito tempo, certamente isso já se tornou um problema crônico. Não perca tempo e tente agir imediatamente, para evitar que o quadro piore. Aqui daremos algumas dicas para tratar a infecção de ouvido. Maneiras de combater uma infecção de ouvido. 1. Utilize compressas mornas. A dor em uma infecção de ouvido pode ser insuportável. Mesmo que nos deitemos de um lado ou de outro, a dor persiste e não há nenhuma forma em que podemos acalmá-la. Por isso, as compressas mornas podem ajudar. Podemos adquiri-las em qualquer farmácia, ou usar um pano úmido, se preferirmos. O que vamos fazer é submergi-las em água morna. Uma vez feito isso, retiramos o pano, ou a compressa, a escorremos muito bem, e aplicamos sobre o ouvido que está com a infecção. Se esperarmos alguns minutos, notaremos um certo alívio da dor, apesar de que para melhorar mais ainda, podemos seguir as recomendações do seguinte artigo. 2. Tome analgésicos para a dor. Mesmo que tentemos evitá-los, os analgésicos serão necessários para suportar a infecção do ouvido até ela melhorar. Alguns analgésicos que podemos adquirir sem precisar ir ao médico, e que podem ajudar a acalmar a dor, são os seguintes. Paracetamol. Seus efeitos secundários são mínimos, e está muito recomendado para qualquer tipo de dor, como de cabeça, neste caso, de ouvido. O problema deste remédio é que pode afetar o fígado, e não cumpre a função de anti-inflamatório, é somente analgésico. A quantidade máxima recomendada por dia é de 3 gramas divididas em pelo menos 3 doses. Ibuprofeno é mais eficaz em dores que tenham a ver com lesões ou músculos. Entretanto, possui muito mais efeitos secundários que o paracetamol e pode agravar as úlceras estomacais, se as tivermos. Se o ingerirmos juntamente com alimentos, reduziremos seus efeitos nocivos a nível digestivo. Ao contrário do paracetamol, o ibuprofeno sim possui propriedades anti-inflamatórias. O mais indicado, entretanto, é pedir ao médico especialista que nos receite algum analgésico. Desta maneira, conhecendo nossos antecedentes e prontuário médico, receitará a medicação de acordo com nossas necessidades. Os antibióticos serão necessários na infecção de ouvido. Apesar de que os analgésicos podem ser adquiridos sem receita médica, não deveria acontecer o mesmo com os antibióticos. Esse tipo de fármaco é demasiado forte e está destinado a eliminar, neste caso, a infecção de ouvido. Se acharmos que já estamos bem e abandonamos o tratamento, a infecção de ouvido pode aparecer novamente. Desta vez, precisaremos de doses mais altas. O antibiótico permite lidar com a infecção de ouvido que, de outra maneira, seria quase impossível. Aliás, o tipo de fármaco que devemos tomar e sua duração dependerá da gravidade da infecção. Por exemplo, se tivermos uma otite aguda, é por este motivo, e para evitar as resistências e complicações, que devemos cumprir com o tempo de tratamento e respeitar as doses de forma adequada como nos indique o médico especialista. O uso de carretel ou tubo de ventilação. Em alguns casos de infecção de ouvido, pode ser necessário o uso de tubos de ventilação. Consiste em um tubo muito pequeno, que se coloca onde está o tímpano para ventilar o ouvido.
Assim, é possível impedir a acumulação de líquido. Isto permite evitar as infecções de ouvido, se estas forem muito recorrentes. Às vezes, o carretel ou tubo de ventilação é deixado durante uns meses. Em alguns casos, deixa-se para que se desprenda por si só. Os carretéis geralmente funcionam muito bem nas infecções de ouvidos que são crônicas. Entretanto, seu uso dependerá do que o médico considere. Você sofre de infecções de ouvido recorrentes. As compressas mornas ou os analgésicos ajudam. Para superar uma infecção de ouvido e tratar de que seja mais tolerável, é imprescindível seguir as recomendações do médico e tomar a medicação da maneira como for receitada e indicada. Além de tudo isso, é recomendável descanso e evitar as mudanças bruscas de pressão atmosférica. Portanto, as viagens de avião não são recomendáveis se você estiver sofrendo com uma otite